A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando quarta apostila, escatologia. Retomamos então na página sequente, no conceito católico romano. A Igreja Católica Apostólica Romana e Ortodoxa Grega ensinam uma teoria diferente das demais cristãos acerca de pós-morte. A partir da ideia da existência de um lugar onde as almas ficam em um estado intermediário depois da morte, eles afirmam que os cristãos que não tiveram uma vida reta passam algum tempo no purgatório, a fim de purificar seus pecados e imperfeições. Durante o período em que a alma permanecer no purgatório, ela sofre a dor da perda, por não conseguirem contemplar as benesses de Deus. A duração e intensidade do sofrimento de cada alma no purgatório não se sabem antecipadamente, mas pode ser abreviada através das orações e boas-fés dos fiéis na terra, especialmente pelos sacrifícios das missas celebradas pelos vivos em seu favor. É possível que alguém fique no purgatório até o dia do julgamento final. Supõe-se que o Papa tem jurisprudência sobre o purgatório, pois é a sua prerrogativa conceder indulgência, abrandar os sofrimentos e até acabar com eles. A principal base doutrinária para o purgatório é o texto de 2 Macabeus 12, 42, 45, por se tratar de um livro apócrifo, não tem autoridade nenhuma para os cristãos que consideram esse livro apócrifo. No conceito de diversas religiões, outras religiões no mundo viam a morada dos mortos de maneira diferente. Os romanos, por exemplo, imaginavam a eternidade como o espelho dessa vida. Para os muçulmanos, a morte traz recompensas e punições, pois os heróis de Alá vão para o paraíso e os infiéis são aniquilados com muita tormenta. Já os hindus e budistas dizem que as almas voltam a esse mundo vezes seguidas até que alcancem a bem-aventurança eterna. Supõe-se que essa purificação acontece através da transmigração das almas. Isto é, depois da morte, a alma volta a encarnar no corpo de um animal inferior ou de um outro ser. A grande semelhança entre essa crença e o Espiritismo ensina quanto à reencarnação. De acordo com a teoria da transmigração, a alma passa de um corpo para outro até ser purificada. Então ela é autorizada a entrar na morada dos deuses. Os budistas chamam esse lugar de Nirvana, enquanto os hindus brahmanes dizem que a alma se une ao Brahma, o poder universal. Vamos lá. Prosseguimos na página de número 128, tratando da segunda vinda de Cristo. Bom, a segunda vinda de Cristo é tão importante que ela é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Só nas epístolas paulinas ela aparece mais de 50 vezes. Comparando com as vezes que o primeiro advento é mencionado, o segundo é 8 vezes maior em referências. Em livros como 1º e 2º Tessalonicenses e Apocalipse, mais capítulos inteiros, como Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, são capítulos destinados a esse assunto. Portanto, a segunda vinda de Jesus é de fundamental importância para a igreja, conforme veremos a seguir. A relevância da segunda vinda. Na primeira vinda de Cristo à Terra, ele veio para inaugurar o seu reino. O segundo advento será para consumar todas as coisas. O reino de Deus tem duplo sentido, um presente e outro futuro. A igreja vive a alegria das duas vidas, a primeira onde ela foi resgatada e inserida no reino de Deus, e a segunda onde ela será transladada para as regiões celestes onde habita o Supremo e maravilhoso Senhor e Criador do universo.
tudo isso somente é possível porque Jesus esteve na terra. Tudo isso porque Jesus, glória, na terra estabelecendo o seu reino e nos tornando participantes dele, virá para consumar todas as coisas que prometeu. A expectação da parúzia, como também é chamado o segundo advento de Cristo, é uma das mais importantes da escatologia neotestamentária. Tanto que verdade no Novo Testamento é denominada essa máquina não ajuda muito, mas por essa expectativa. Em todos os livros do Novo Testamento encontramos exortações quanto à segunda vinda de Cristo, lembrando-nos do evento, exortando para nos preparar, porque o Filho do Homem virá com seus anjos na glória. Somos advertidos para vigiar. O caráter da vinda. Muito bem. Primeiro caráter, pessoal, que a segunda vinda de Cristo será pessoal. Quanto ao caráter, é pressuposto ao longo das referências. À sua volta, Jesus diz, por exemplo, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. João 14:3. A segunda, física, Atos 1:11. Aos que alegam que a volta prometida de Jesus foi prometida no Pentecostes por meio de uma vinda espiritual. Afinal, Jesus disse, eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele também disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Alguns intérpretes dão grande valor ao uso do termo grego parúzia para a segunda vinda, destacando que o significado básico da palavra é presença. Alegam que o seu significado em referência à vinda do Senhor é que Jesus está presente conosco, não voltará em algum tempo futuro. Desde o Pentecostes, Cristo tem de fato estado ao lado e dentro de cada crente desde o momento de seu novo nascimento. Algumas considerações, porém, evitam que entendamos essa presença espiritual como o significado pleno da vinda por ele prometida. Embora seja verdade que o significado básico da parúzia seja presença, a palavra também significa vinda. E esse significado é o mais proeminente no Novo Testamento, conforme é possível determinar pelo estudo do uso que é dado à palavra no contexto. Além disso, há alguns outros termos no Novo Testamento, especialmente Apocalipse e Epifaneia, que significa claro, é vinda. E a declaração em Atos 1:11, que Jesus voltará da mesma maneira que partiu, implica que a volta seja física. Talvez o argumento mais persuasivo, porém, é que muitas promessas da segunda vinda de Jesus foram feitas após o Pentecostes, aliás, até 60 anos depois, e ainda colocavam sua vinda no futuro. Visível. Os testemunhas de Jeová sustentam que Cristo começou a reinar sobre a terra no primeiro dia de outubro de 1914. Mas esse não foi um retorno visível à terra, pois desde a ascensão Jesus não possui um corpo visível. Também não foi uma volta literal, já que foi no céu que Cristo subiu ao seu trono. Sua presença, portanto, é por natureza uma influência invisível. É difícil conciliar a concepção da segunda vinda adotada pelos testemunhas de Jeová com as descrições bíblicas. Mais uma vez destacamos Atos 1:11. A volta de Cristo será como sua partida, que com certeza foi visível, pois os discípulos observavam Jesus sendo levado para o céu. Outras descrições da segunda vinda deixam claro que ela será bem evidente, por exemplo, em Mateus 24:30,
que diz, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. A vinda inesperada, embora Mateus 23, 25, 13, Lucas 12, 39, 1 Tessalonicenses 5, 2, embora a segunda vinda seja precedida de vários sinais, sacrilégio desolador, grande tribulação, escurecimento do sol, elas não indicarão o tempo exato da volta de Jesus. Quinto, triunfante e gloriosa. Aí temos textos de Mateus 24, 30, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27. Várias descrições do retorno de Cristo indicam seu caráter glorioso, num contraste marcante com as circunstâncias simples e humildes de sua primeira vinda. Ele virá nas nuvens com grande poder e glória. Ele estará acompanhado de seus anjos e será anunciado pelo arcanjo. Ele se assentará em seu trono glorioso e julgará as nações. A ironia dessa situação é que ele, que foi julgado no final de sua estada na terra, será o juiz sobre todos na sua segunda vinda. É cristalino que ele será o Senhor triunfante e glorioso sobre todas as coisas. Como Berkhoff disse, ele diz, não voltará no corpo da sua humilhação, mas num corpo glorificado e com vestes reais. Cristo voltará como glorioso conquistador, o supremo juiz, o redentor de toda a criação, o Rei dos Reis. Termos usados para a vinda. Parúzia. Essa palavra, do significado grego, ela tem, os dois significados são válidos, vinda e presença. A palavra vinda é em geral mais usada, como veremos adiante. No entanto, o vocábulo grego contém aspectos tanto da vinda quanto da presença. Trata-se de uma vinda que é, ao mesmo tempo, um se tornar presente e um estar presente durante um período curto ou longo. É também uma vinda que corresponde a uma chegada e uma presença pessoal. A palavra parúzia, no entanto, é usada no Novo Testamento não somente em relação a Cristo, mas também a outras figuras. Por exemplo, a gente vai ter aí em 2 Coríntios 7:6, a vinda de Tito. Temos palavras também em Filipenses 1:6, minha, de Paulo, no caso, presença outra vez. São várias as referências a essa questão da vinda ou da presença indicadas pela palavra parúzia no grego original. Nos evangelhos, a única ocorrência de parúzia é Mateus 24, usada 4 vezes em relação ao retorno de Cristo. A primeira encontra-se na pergunta dos discípulos a Jesus, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda, da tua parúzia. A pergunta de Marcos e Lucas começa como em Mateus, quando acontecerão essas coisas, mas não menciona a parúzia de Cristo. Nas epístolas, a palavra parúzia é usada 12 vezes em relação a Cristo. Em Apocalipse, o termo não é encontrado. Estamos na página 130, vamos entrar na página 131 com o termo grego phaneroses ou paneroses, que significa manifestação. Então, vamos lá. Outro termo usado para o retorno de Jesus é phaneroses, que é bem traduzido por manifestação. Na verdade, apenas a forma verbal, phaneró, é usada em relação ao retorno de Cristo. E o verbo em cada uma de suas ocorrências está na voz passiva. Paulo escreve, quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então também serão manifestados com ele em glória. Pedro escreve, quando se manifestar, panerós, o Supremo Pastor,
vocês receberão a imperecível coroa da vida. Um outro termo, epifaneia, aparecimento. Literalmente, epifaneia significa resplandecer. De epifaneia deriva a palavra epifania. Assim será a epifaneia da presença de Cristo. Paulo também fala da epifaneia como objeto da esperança do crente. Ele escreve a Tito que os crentes devem viver de modo digno. Quarta palavra, apocalipse, revelação. Aqui no caso, no grego comum, natural, apocalipsis, revelação. A palavra grega apocalipsis também é usada muitas vezes em relação ao retorno de Cristo. A palavra em geral é traduzida como revelação, significa literalmente descobrimento, ou seja, trazer à luz o que não era antes conhecido ou percebido. Vamos lá, ajude aqui, maquininha. Uma outra palavra, emera, dia. Outro termo usado com frequência ao retorno de Jesus é emera, sempre traduzido por dia. A palavra dia, nesse sentido, não se refere tanto ao dia natural de 12 ou 24 horas, mas ao período do retorno de Cristo. Em certo sentido, é o último dia da era presente, mas considerando que isso representa a inauguração da era por vir, a palavra transcende a terminologia comum. Próxima palavra sexta, erkomai, vir. Por fim, temos o verbo erkomai, em geral usado em referência ao retorno de Cristo. No final do Apocalipse, o Senhor Jesus diz, sim, venho erkomai, em breve. E os fiéis em volta respondem, amém. Em resumo do estudo de várias palavras, este é um resumo de várias palavras empregadas para o retorno de Cristo, podemos tirar algumas conclusões. Mas encerramos na página 131 e prosseguimos no próximo videoaula. Deus abençoe, boa aula, faça as recapitulações e busque na Bíblia as referências bíblicas que tem, tá bom? Deus abençoe, boa aula.